Olá, boa tarde. Hoje aqui estamos com o Edson, ele que é engenheiro civil lá do DENIT. A gente vai fazer aqui algumas perguntas para ele. Como é que foi a sua trajetória profissional até ingressar no DENIT? A minha trajetória, ela se inicia na graduação, né, quando eu vou atrás de alguns estágios, eu lidei com projeto, com execução de obra também, e depois eu tive um pouco de contato com o CREA, né, logo após eu me formar eu fui para o CREA, tive contato com a regulamentação, né, da nossa profissão, e logo após eu ingressei no DENIT, né, onde eu trabalho com um projeto de pavimentação. E quais que são as principais funções de um engenheiro civil que trabalha com pavimentação no DENIT? Bom, são diversas funções, né? Mas eu posso citar o que eu faço, né? Eu lido bastante com a análise de documentos, projetos, né? Preciso analisar as disciplinas que contém o projeto, eu lido com plantas, topográficas. E quais que são as competências técnicas e comportamentais que você considera essencial para poder trabalhar nessa área? Bom, precisa ter um domínio aí de Excel, AutoCAD, Civil 3D, ter conhecimento das normas técnicas. O DENIT também tem bastante manual, né, que dá o direcionamento de onde o trabalho pode ir, deve ir. E comportamental, eu acredito que tem muita atenção, né, no seu trabalho, ter a vontade de estar sempre estudando, se profissionalizando e ter paciência. As análises são extensas. Quais são os principais tipos de pavimento utilizado nas rodovias brasileiras? O principal pavimento utilizado é o pavimento flexível. Temos em segundo lugar aí o pavimento rígido, mas quase não são utilizados. Acredito que aproximadamente 95% das rodovias hoje brasileiras são de pavimento flexível. E quais etapas elas compõem o processo de execução da pavimentação de uma rodovia? Bom, bem por cima, né, porque são diversas etapas, desde os estudos preliminares, a parte do projeto, né, mas a parte da execução, bem por cima eu posso citar os serviços preliminares, né, que seria fazer a limpeza do terreno onde a obra vai acontecer, a preparação do solo, né, com a terraplanagem, a execução das camadas, o componente ambiental também é bastante importante, né, ter a execução dele, e eu acredito que finaliza aí com as obras complementares e sinalização. Quais são os materiais mais usados atualmente pelas obras no DENIT? Como eles trabalham com pavimento flexível, né, em sua maioria, eu acredito que CBUQ, né, que é a capa, né, do pavimento que a gente chama, que é onde a gente tem o contato dos carros. Como é que o DENIT ele garante a durabilidade e a qualidade do pavimento após a entrega da obra? Então, o DENIT ele tem uma série de normativos, né, que você pode estudar, né, e aplicar antes mesmo da execução. Então, ele tem instruções de serviços, eles têm modelos de como elaborar os relatórios, como executar os estudos, e depois disso, e durante isso, na verdade, tem um controle tecnológico, né, da fiscalização, onde a fiscalização da obra ela age para ter o controle das camadas que são executadas e de como o serviço está sendo executado. E, bom, depois disso, vistorias, né, buscando sempre deixar o pavimento em bom estado, considerando que podem surgir patologias, né, durante a sua utilização, e com isso ir tentando aumentar a vida útil do pavimento, né, corrigindo imperfeições, como faixas que estão mal sinalizadas, buracos, tampando buraco. Então, para quem acha que é só fazer o asfalto, largar lá só o projeto, não é bagunçado assim também não. Tem a vistoria também do... Tem bastante, né? A gente busca ser muito rigoroso com as empresas, né? Porque, bom, a gente está falando de obras grandes, né? Que demandam muito investimento. Então tem que ter esse controle de qualidade e, bom, a economia do nosso Brasil, né?
hoje em dia é basicamente mudar o rodoviário. Então, isso impacta diretamente na economia também do país. E quais são os maiores desafios enfrentados pelo DENIT na execução dos projetos de pavimentação no Brasil? Bom, tendo uma opinião assim, bastante pessoal, tem alguns desafios que eu encaro como sendo os piores, que são a questão da desapropriação, né, da faixa de domínio, no caso, que é quando a gente tem que realizar uma obra e informalmente tem moradores. E nisso a gente tem que abrir um processo para que esses moradores sejam indenizados e retirados e realocados dali. Além disso, o que tem muito problema que eu tenho visto é a questão de as redes públicas de iluminação, poste, questão de encanação de água também, que traz bastante desafio aí para o DENIT. Como que é feita a fiscalização e o controle de qualidade durante as obras? O controle de qualidade é feito antes mesmo das obras, né, como eu já disse. São diversas normas e manuais que direcionam para onde o serviço tem que ir, né, como ele deve ser executado. Quais são os fatores que mais impactam o custo e o prazo das obras de pavimentação? Bom, eu encaro como erro na fase de projeto, né? As questões burocráticas também, né? Tudo tem que ser muito oficial, tudo tem que passar pelos processos, né? O SEI, no caso. E, bom, mas também os estudos assim, nessa área, eles demandam muito tempo. Então, como é uma questão bastante séria, né? Como demanda bastante recurso, tudo precisa ser feito com a maior atenção possível, né? Então, às vezes demora mesmo para fazer estudo climatológico, hidrológico, geotécnico. Como é que o DENIT ele lida com as variações climáticas e geográficas do país no planejamento de rodovias? Bom, o DENIT, ainda na fase de projeto, né, ele estuda as características da região, né, do empreendimento. Clima, chuva, topografia, né, o relevo. Então tudo isso já é pré-estudado, né, antes da execução. E existem alguns quesitos que têm que ser levados em consideração também, ainda na fase de projeto. O que eu posso citar vamos supor, a gente vai fazer uma obra aqui em Porto Velho e a gente sabe que do mês tal ao mês tal tem muita chuva. Então, na fase de projeto, a gente já direciona, né, para quem vai executar os meses que a obra tem que acontecer. E que conselhos você daria para estudantes de engenharia civil que também estão interessados em trabalhar nessa área, com pavimentação ou com infraestrutura pública? Bom, como conselho, se você já tiver uma noção, né, já se sentir atraído pela pavimentação, tem algumas disciplinas que já dá para dar uma maior atenção, né, como drenagem, né, as partes de águas pluviais, a parte do solo é bastante importante, né, porque a gente precisa conhecer o solo onde a gente vai assentar o pavimento, como nas outras obras também, né, mas bastante assim na parte de pavimento vem do solo. E, cara, tem que estudar, né, tem que focar aí, dar uma pegada aí nas matérias que a gente acha besta às vezes, mas a gente precisa no futuro, né, na hora de exercer mesmo a profissão. Tem coisa lá atrás que facilita o meu trabalho de hoje, entendeu? Então, tem que prestar atenção na aula, tem que se esforçar, né, aproveitar que os professores estão dando a matéria e assimilar tudo como se fosse importante mesmo, porque eu acredito que em algum momento, né, isso vai ser importante para vocês. O que você acha da área que você atua? Você gosta dela? Eu gosto bastante. Fora isso, né, eu procuro algum serviço por fora também, né, que eu tenho essa liberdade de poder correr atrás de uns bicos, né, de engenheiro. Mas eu gosto bastante, é uma área que dá para você se desenvolver e dar certo.
Quanto tempo de formado você já tem? Atuação já na área? Então, eu já atuo há uns 6 anos, né, por fora, assim, mesmo na graduação, mas de formado mesmo, eu formei em 2023, então eu tenho 2 anos de formado agora, em 2025. Até se você puder falar pra gente, os alunos que estão vendo a gente agora, o que eles podem fazer durante a graduação deles? Cara, procurar estágio, né, procurar algum amigo engenheiro também, né, a gente sempre tem algum serviço que dá para o estudante aprender e dá para a gente trabalhar, né, junto. Procurar tentar saber qual que é a sua área, né, o que você necessita para se sentir bem no trabalho, né, com o que você quer trabalhar. E, cara, sempre digo, tem que estudar muito, tem que estudar. Coisa boa. Essa área é pesada. Rapaz, e o que você acha da nova concessão da BR-364? Cara, uma opinião particular, né, minha, pessoal, eu acredito que seja bom pro Estado. A concessão ocorre de uma maneira que, bom, os estudos, né, os projetos, a execução, tudo sai da esfera do DENIT e entra na esfera da concessão. Então acaba que, como todo órgão público, né, o DENIT tem muita demanda, então acaba que a gente fica meio afogado lá. Eu acredito que essa concessão vai trazer benefícios, porque no caso entra uma empresa, né, especializada, que já trabalha nessa área, já sabe como tratar a questão de manutenção e como tratar o pavimento, né? Então eu acredito que seja positivo. Edson, muito obrigado pela sua participação. O nosso grupo de extensão agradece, viu? Obrigado, pessoal. Valeu. Olá, meu nome é Jefferson, sou acadêmico de Engenharia Civil da Meu nome é Matheus Vetkowski, sou do 2º período de Engenharia Civil da Finca. Rodrigo Roque. Eu sou o Christian Vieira, sou acadêmico do 2º período de Engenharia Civil da Finca. Eu sou o Thiago Vilela e esse é o nosso projeto de extensão O Poder da Engenharia, Inovação e Impacto na Sociedade em Videocast.